Minha mão ainda estava pousada na maçaneta, quando a cena diante de mim me fez prender a respiração. A sala estava iluminada por flashes de câmeras, como se uma celebridade tivesse acabado de chegar. No centro de tudo, Lindsay menos minha irmã sorria como se tivesse acabado de conquistar o mundo. Ao redor dela, um círculo de blogueiros de culinária, críticos e fotógrafos a cercavam, ansiosos, disputando cada palavra. Atrás dela, um painel elegante exibia em letras douradas o livro de receitas de Lindsay menos segredos de família, revelados. Por um instante, pensei que tinha aberto a porta errada, que aquela não era a casa em que eu crescera, mas algum estúdio falso, montado para uma campanha publicitária. Porém, bastou um olhar rápido para os pratos expostos em uma mesa longa, impecavelmente organizada, para sentir meu estômago despencar. Cada travessa, cada prato, cada detalhe, eu conhecia, e não apenas conhecia, eu havia criado. As bruschetas com redução de balsâmico, menos minha primeira receita aprovada num teste de cozinha profissional. O bolo de especiarias, com cobertura de cream cheese, resultado de semanas exaustivas, em que queimei, rasguei e recomecei a massa, até acertar a textura. Até mesmo o ensopado de cordeiro com vinho tinto. Receita que exigira madrugadas de anotações e cálculos, para chegar ao equilíbrio perfeito entre acidez e doçura. E lá estavam, eles, todos, como se fossem dela. Um calor estranho percorreu meu corpo. 7 anos da minha vida estavam ali, exibidos como troféus roubados. 7 anos de sangue, suor e cicatrizes. No meu braço, ainda havia marcas de queimaduras que carregava como medalhas silenciosas da minha dedicação. No meu cartão de crédito, dívidas que mal começava a quitar, por ter investido em ingredientes importados e utensílios. Na minha memória, incontáveis noites sozinha, testando, errando, chorando e recomeçando. E agora? Tudo isso estampava o nome da minha irmã. Senti a garganta secar, mas as palavras escaparam antes mesmo de eu decidir dizê-las. Essas são as minhas receitas. O burburinho cessou, o clique das câmeras diminuiu. Olhares se voltaram para mim, como se eu tivesse invadido um espetáculo em que não era bem-vinda. Lindsay congelou por um segundo, o sorriso ainda colado no rosto, mas os olhos arregalados. Meus pais, porém, reagiram rápido. Kristen menos, disse minha mãe, com aquele tom gelado que conhecia desde criança. Não façam uma cena, exatamente, reforçou meu pai, ajeitando o paletó como se estivesse em frente a investidores. Hoje é o dia da sua irmã. Seja feliz por ela. Rido nervoso, incapaz de acreditar. Feliz por ela, repeti, a voz tremendo, mas cada vez mais firme. Ela roubou o meu trabalho? Essas receitas são minhas. Cada linha, cada medida, cada detalhe. Alguns blogueiros começaram a cochichar entre si. Eu percebia olhares curiosos, até desconfiados. Lindsay tentou retomar o controle. Ergueu o queixo e forçou uma risada. Vocês sabem como é, né? Coisas de família. A gente compartilha tudo. Mas não era piada. Não havia compartilhamento. Eu sabia disso. Minha mãe se aproximou, o sorriso perfeito voltado para os convidados. Mas sussurrou entre dentes apenas para mim. Guarde isso para você, Kristen. Não estrague o momento. Foi como se tivesse levado um soco no estômago. Eu, que havia dado tudo de mim, era tratada como intrusa no próprio palco que havia construído. Olhei novamente para a mesa, para os pratos que carregavam minha alma, e uma certeza me cortou por dentro. Eles não me veriam, não enquanto fosse mais conveniente fingir que eu nunca existira, mas naquele instante, com a voz ainda ecoando no silêncio desconfortável da sala, algo dentro de mim também despertou. Eu não ficaria calada. O silêncio ainda pairava no ar, quando senti a raiva tomar forma dentro de mim. Minha mãe ainda tentava me fulminar com o olhar como se eu fosse uma criança malcriada fazendo birra. Mas eu não ia me calar. Não mais. Querem provas? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Eu tenho provas. Corri até a bolsa, que havia deixado no corredor. Puxei meu laptop e o coloquei sobre a mesa de centro. O som da inicialização pareceu ecoar como um tambor. Alguns dos blogueiros se aproximaram, curiosos, enquanto meus pais trocavam olhares aflitos.
Abri a pasta de documentos e deslizei a tela até o contrato de publicação. Já assinado pela editora, aqui está, declarei, girando o computador, para que todos pudessem ver. Este contrato foi fechado há 3 meses. O meu livro de receitas será publicado oficialmente em breve, com receitas minhas, que escrevi, testei e registrei. Um burburinho atravessou a sala. As câmeras começaram a disparar novamente, mas desta vez, apontadas para mim. Diane, uma jornalista de renome na área gastronômica, tirou o celular do bolso e começou a anotar cada detalhe. Isso é sério? Ela perguntou. Absolutamente, respondi, deslizando para a próxima pasta. Mostrei fotos de anos de testes, cadernos rabiscados, rascunhos datados. Tenho cada versão registrada. Caramba, até os erros que transformaram receitas em algo melhor. Lindsay soltou uma risada nervosa. Tentando manter a pose, ela tá exagerando. Vocês sabem como é. Ideias de familiar? Todo mundo colabora. Colabora? Minha voz quase se quebrou, mas a indignação me sustentou. Você nunca fritou sequer um ovo sem ligar para mim pedindo ajuda. A plateia murmurava. Alguns jornalistas gravavam vídeos discretamente. O rosto de Lindsay começou a perder cor. Ela gaguejou, evitando meu olhar. Fale, Lindsay, como se fosse a primeira vez que realmente a via sem máscaras. Ela finalmente baixou os ombros. Eu nunca soube cozinhar. A confissão saiu como um sussurro. Só posava para as fotos. O choque percorreu a sala. Minha mãe imediatamente se virou para ela. Cala a boca! Sibilou, apertando o braço de Lindsay. Você não entende as consequências do que está dizendo. Meu pai, por sua vez, tentou virar o jogo, Kristen. Você não percebe? Está destruindo sua própria família. Tudo isso poderia ter sido um projeto conjunto. Você é egoísta demais para dividir. Antes que eu pudesse responder, a porta se abriu e entrou o advogado da família, chamado às pressas. Ele analisou rapidamente o contrato que eu mostrava na tela. Com todo respeito, disse, em voz neutra, mas firme, o documento é válido. O direito autoral pertence a Kristen. Se houver disputa, ela tem prioridade legal. Meus pais ficaram vermelhos de raiva, como se tivessem sido desmascarados em praça pública. Volcanus traiu, cuspiu minha mãe, com uma fúria que parecia mascarar o pavor. Mas, pela primeira vez, não senti culpa ao ouvir aquelas palavras. Eu não havia traído ninguém. Eles é que haviam me roubado. Voltei para meu apartamento com as mãos trêmulas e a cabeça latejando. Cada passo parecia pesar toneladas. Assim que fechei a porta atrás de mim, todo o barulho da recepção, flashes, cochichos, acusações, desmoronou no silêncio sufocante do meu lar. Encostei as costas na porta e deslizei até o chão. O nó na garganta finalmente se desfez e chorei. Chorei pela traição, pela ousadia de ver meu trabalho roubado diante de tantos olhos, e pela crueldade dos meus próprios pais, que em vez de me defender, preferiram me silenciar. O telefone começou a tocar sem parar. Tias, primos, até um tio distante que mal lembrava do meu nome. Atendi uma vez, só para ouvir minha tia dizer com condescendência: Kristen, você está exagerando. Receitas de família são de todos. Não há por que monopolizar. Desliguei antes de perder o controle. Outro primo deixou uma mensagem de voz. Você deveria estar feliz. O nome da família está em evidência. Isso é o que importa. Para eles, eu era egoísta. Para mim, era como se tentassem apagar minha existência. Abri o celular e me deparei com uma enxurrada de publicações de Lindsay. Fotos glamorosas dela segurando travessas que eu mesma tinha fotografado anos atrás, agora repostadas com legendas como meu maior sonho realizado e um livro feito de amor e tradição. Os comentários a exaltavam. Rainha da culinária! Inspiração. Meu estômago embrulhou, mas ao mesmo tempo uma faísca acendeu dentro de mim. Não, eu não deixaria isso assim. Levantei, lavei o rosto e caminhei até a cozinha. O espaço pequeno parecia um laboratório silencioso, me esperando. Abri meus cadernos, espalhei anotações pela bancada, organizei ingredientes, minhas mãos ainda tremiam,
mas havia uma firmeza diferente nos movimentos. Comecei pelo simples, massa de pão. Enquanto amassava, recordei-me das tardes com minha avó. Eu devia ter uns 8 anos quando ela me ensinou a sentir a textura da massa. Ela fala com você. Kristen, dizia com um sorriso. Para ela, cozinhar nunca foi exibição, mas um ato de amor. Cada prato era uma história, cada tempero, uma memória. Fechei os olhos por um instante e senti seu perfume de lavanda, misturado ao cheiro de pão, crescendo no forno. Era como se ela estivesse ao meu lado, segurando minhas mãos, lembrando-me de quem eu era. A dor ainda estava ali, mas algo começava a se transformar. A traição não apagava minhas raízes. Eu era mais do que filha negligenciada, mais do que a irmã invisível. Eu era herdeira de um legado verdadeiro, não de fachada. Quando o timer apitou e o cheiro de pão fresco tomou conta da cozinha, uma certeza se solidificou dentro de mim. Eu iria recomeçar. Dessa vez, porém, seria diferente. Eu registraria tudo com cuidado. Guardaria provas, assinaria contratos, blindaria cada linha, cada receita. Minha voz não seria mais roubada. Peguei uma caneta e escrevi no caderno. Nunca mais deixarei que falem por mim. Era apenas o primeiro passo, mas era o suficiente para saber que eu não estava derrotada. 2 dias depois do escândalo, uma batida tímida soou na minha porta. Olhei pelo olho mágico e quase não acreditei. Lindsay. Ela estava irreconhecível, sem maquiagem, com os olhos inchados e os ombros caídos. Parecia uma versão desbotada da irmã radiante que eu vira cercada de câmeras. Abri a porta devagar, ainda em dúvida se deveria deixá-la entrar. Podemos conversar? Sua voz saiu baixa, quase quebrada. Hesitei, mas afastei-me para abrir espaço. Ela entrou e se sentou no sofá, encolhida, como se quisesse desaparecer. Durante alguns segundos, o silêncio pesou. Eu não sei cozinhar, Kristen menos confessou, encarando o chão. Nunca soube. As palavras ecoaram no ar. Eu queria gritar. Eu sei disso. Queria jogar em seu rosto todas as noites que passei, queimando as mãos e testando receitas enquanto ela posava sorridente para fotos, roubando minha glória. Mas fiquei quieta, esperando. Eu nunca quis ser chefe, menos continuou. O que eu sempre quis foi fotografia. Viajar, capturar momentos, cores, rostos. Mas a mamãe dizia que isso não dava futuro, que a família precisava de uma estrela na cozinha. E eu fui empurrada para esse papel. Engoli em seco. Parte de mim queria se apegar à raiva, porque a raiva me sustentava. Mas outra parte, talvez mais frágil, reconhecia algo na sua vulnerabilidade. Eu sabia como era ser moldada por expectativas alheias. Então você deixou que roubassem o meu trabalho, só para agradar a mamãe? Perguntei, a voz mais firme do que eu esperava. Ela ergueu os olhos, marejados. Eu não sabia como dizer não. E quando percebi, já estava presa na mentira. Antes que eu respondesse, outra batida à porta nos interrompeu. Era Margaret, minha editora. Trazia uma pasta recheada de papéis e um sorriso orgulhoso, Kristen. Eu precisava te mostrar isso pessoalmente, disse, entrando sem cerimônia. Abriu a pasta e espalhou sobre a mesa as primeiras provas do meu livro. Veja como suas anotações pessoais enriqueceram cada receita. Não é só comida, é uma narrativa. E, Alma, os críticos já estão de olho. Meus dedos percorreram aquelas páginas com reverência. Havia ali rabiscos meus, lembranças minhas, histórias de noites de insônia transformadas em algo belo e palpável. Lindsay observava em silêncio. Eu percebi quando seus olhos se fixaram em uma página onde eu descrevia o cheiro de canela que me fazia lembrar da nossa avó. Ela engoliu em seco, incapaz de disfarçar o contraste entre a minha autenticidade e a imagem artificial que ela vinha sustentando. Margaret me olhou com seriedade. Kristen, seu trabalho tem peso, e agora é o momento de mostrar isso ao mundo. Senti algo dentro de mim se alinhar, como se finalmente estivesse ocupando o espaço que sempre foi meu. Enquanto Lindsay permanecia calada, percebi que pela primeira vez ela estava vendo o que eu sempre soube. Não era brilho forjado, era verdade. As semanas seguintes foram um turbilhão. Chefe Thomas,
um dos nomes mais respeitados da cena gastronômica da cidade, abriu as portas de sua cozinha para me ajudar a preparar o lançamento do meu livro. Trabalhar ao lado dele era como finalmente ser tratada como igual menos alguém cujo talento era levado a sério. Suas receitas têm vida, Kristen. Menos ele dizia, enquanto ajustava o tempero de um molho ao meu lado. Não é apenas técnica, é identidade. Isso ninguém pode copiar. Enquanto isso, os blogueiros e editores que antes me olhavam com curiosidade, agora se aproximavam com entusiasmo. Entrevistas foram marcadas, convites para degustações começaram a chegar, até mesmo críticos que raramente davam espaço a estreantes pediam acesso antecipado ao material. Na internet, a diferença ficava cada vez mais clara. Artigos começaram a circular, comparando o brilho vazio das publicações de Lindsay com a autenticidade da minha trajetória. Manchetes estampavam a verdadeira voz por trás das receitas da família e de Invisível a protagonista, a ascensão de Kristen. No início, eu lia cada palavra com uma mistura de alívio e incredulidade. Depois, comecei a aceitar que aquilo era real, que, finalmente, estavam enxergando o que eu sempre fui. Às vezes, sentava sozinha em minha cozinha e lembrava de todos os anos em que cozinhei no silêncio, invisível, até para os que mais deveriam me apoiar. Recordava as lágrimas que caíam sobre cadernos manchados de farinha, as noites em claro, mexendo panelas, enquanto ouvia risadas da sala ao lado. E pela primeira vez, não sentia apenas dor, sentia orgulho. Minhas receitas não eram só técnicas apuradas, elas carregavam a alma da minha avó. Lembranças dela mexendo o caldo devagar, cantarolando baixinho, dizendo que cozinhar era como escrever uma carta de amor. Um dia, Margaret apareceu em meu apartamento trazendo um envelope amarelado, com o selo da editora. Isso chegou para você, disse ela, entregando-me com cuidado. Abri com mãos trêmulas. Dentro, havia um pequeno maço de cartões manuscritos. As receitas originais da minha avó, preservadas, com sua caligrafia delicada. O coração quase parou. Reconheci manchas de óleo, rabiscos nas margens, pequenas anotações como um pouco mais de canela para os dias frios. As lágrimas caíram sem que eu pudesse controlar. Era como se do além, minha avó estivesse me dizendo: agora é a sua vez. Peguei uma caneta e um novo caderno. Ali mesmo, decidi acrescentar ao livro uma última receita menos a que sempre foi minha favorita ao lado dela. Torta de maçã com crosta de bourbon e alecrim. Não era apenas uma sobremesa. Era o coração pulsante da minha história, um elo entre gerações. Quando finalizei a escrita, senti que o livro estava completo. Não era apenas uma coleção de pratos, mas um testamento de amor, de resiliência e de verdade. Dessa vez, nada nem ninguém tiraria isso de mim. A noite do jantar de prilanquemento chegou como um sonho misturado com realidade. O restaurante de Chef Thomas, conhecido por sua sofisticação e filas de espera intermináveis, estava reservado apenas para críticos, blogueiros e editores. O ambiente tinha um brilho especial, mesas arrumadas com velas discretas, taças cintilando sob a luz suave, e um murmúrio de expectativa no ar. Respirei fundo antes de sair da cozinha e encarar aquela plateia seleta. Meu coração batia como se fosse explodir, mas minhas mãos, curiosamente, estavam firmes. A cada prato que saía, eu me aproximava das mesas, apresentando-o não apenas como comida, mas como parte da minha história. Esta bruschetta, menos comecei. Segurando a travessa, menos nasceu em uma madrugada solitária, quando eu já pensava em desistir. Foi o equilíbrio do balsâmico que me ensinou que até a acidez pode ter beleza. Os convidados me ouviam em silêncio respeitoso, provando cada detalhe. Continuei. O ensopado de cordeiro foi inspirado nas noites em que minha avó me deixava mexer a panela, dizendo que a paciência era o ingrediente secreto a cada relato. Percebia olhos brilhando, cabeças acenando. Não era apenas o sabor que os tocava, mas a verdade por trás dele. Quando servia a torta de maçã, com crosta de bourbon e alecrim, senti a emoção tomar conta de mim. Parei por um momento, respirei fundo e falei: esta receita é o coração do meu livro, é a memória viva da minha avó, que me ensinou que cozinhar é amar.
Cada pedaço dela carrega a risada dela, o cuidado dela, e a certeza de que a cozinha pode ser um lugar de cura. O salão mergulhou em silêncio absoluto. Nem talheres tilintavam. Só depois de alguns segundos, veio a primeira salva de palmas, seguida por outra e mais outra, até que todos estavam batendo palmas de pé. Críticos que raramente se emocionavam, escreveram anotações frenéticas. Blogueiros transmitiam ao vivo, descrevendo sabores e histórias. Marguerite me lançou um olhar orgulhoso do fundo da sala, e Chef Thomas sorriu como quem sabia que o futuro já estava selado. Na manhã seguinte, os números confirmaram, pré-vendas dispararam. Meu livro subiu nas listas antes mesmo de ser lançado oficialmente. Artigos elogiavam não apenas as receitas, mas a autenticidade que transbordava delas. Enquanto isso, o destino da minha família seguia outro rumo. Lindsay tentou anunciar seu livro de receitas da família, em paralelo, mas rapidamente começaram a surgir relatos de que as receitas simplesmente não funcionavam. Blogueiros que testaram suas versões publicaram críticas ácidas, fotos bonitas, pratos impossíveis. O verniz começou a rachar. Comentários irônicos tomaram conta das redes sociais. A estrela sem forno. Cozinhar não é posar. A reputação dos meus pais, que insistiam em sustentar a farsa, começou a desmoronar junto com ela. Eu, por outro lado, não precisava mais me justificar. A verdade estava ali, servida em cada prato, em cada história, em cada página do meu livro. Naquela noite voltei para casa com o coração em paz. Pela primeira vez, não era invisível. Eu era vista menos. E pelo que realmente era. O telefone tocou numa manhã cinzenta. Quando eu revisava pela última vez os detalhes do lançamento, o nome de Lindsay piscava na tela. Atendi em silêncio, esperando. Eles me largaram menos, ela disse, sem rodeios. A editora de vaidade desistiu do meu livro. Disseram que não valia o risco. Sua voz estava embargada, mas ainda havia um tom de ressentimento. Antes que eu pudesse responder, ouvi ao fundo a voz da minha mãe, nítida e irritada. Isso é culpa da Kristen. Ela destruiu a nossa família com esse egoísmo. Fechei os olhos, respirei fundo e respondi: calma, não, Lindsay, isso não é culpa minha. A verdade sempre aparece. Eu só não vou mais carregar mentiras para proteger ninguém. Você precisa decidir se vai viver sua própria vida ou continuar atuando nesse papel que nunca quis. Houve silêncio do outro lado. Depois, a ligação caiu. Na noite do lançamento oficial, o auditório estava lotado. Luzes discretas iluminavam o palco, onde eu falaria antes da sessão de autógrafos. O murmúrio de vozes era de expectativa, não de julgamento. Por um instante, acreditei que finalmente teria um espaço só meu. Mas, quando subi ao palco, meu coração afundou. Na primeira fila estavam meus pais e Lindsay, sentados como convidados de honra. Vestiam sorrisos ensaiados, como se tudo fosse uma grande celebração familiar. Meu corpo estremeceu, e por segundos temi perder o equilíbrio. O peso dos anos de manipulação quase me puxou de volta. Mas ao encarar a plateia, menos críticos, jornalistas, leitores que acreditaram na minha voz, menos lembrei por que estava ali. Minha mãe foi a primeira a se levantar, interrompendo os aplausos iniciais. Com sua pose habitual de elegância forçada, aproximou-se do palco e disse em tom meloso: querida, este é um momento de união. Deixe o passado para trás. Não precisamos expor certas coisas. Mostre gratidão, fale da família, sorria. As palavras dela soavam como veneno disfarçado de mel. Por um instante, senti a velha pressão de obedecer, de agradar. Mas então pensei na minha avó, na paciência que me ensinou a mexer a panela, e nas noites em claro, testando receitas que só eu sabia o valor. Peguei o microfone com firmeza. Eu agradeço menos. Comecei, olhando diretamente para minha mãe. Mas este livro não é uma fantasia. Ele nasceu do trabalho, das cicatrizes e da verdade. Minha família faz parte da minha história, sim, mas não como heróis. Eles não criaram estas receitas, não sustentaram minhas madrugadas, não sentiram as queimaduras ou pagaram as contas. Esta é a minha voz. Um silêncio denso pairou no ar. Meus pais trocaram olhares indignados. Lindsay abaixou a cabeça.
E então, como uma onda, os aplausos explodiram, longos, intensos, abafando qualquer tentativa de resposta. Da primeira fila, o público não queria ouvir desculpas fabricadas. Queriam a autenticidade que finalmente se impunha no palco ali, diante de todos. Entendi que não precisava mais lutar para ser reconhecida pela minha família. Eu já tinha conquistado algo maior: ser reconhecida por mim mesma. Alguns dias após o lançamento, encontrei-me de volta ao meu lugar favorito, a cozinha. O cheiro de maçã assada preenchia o ar, misturado ao leve toque de alecrim que sempre me lembrava da minha avó. Desta vez, não havia pressão, nem medo, nem a necessidade de provar nada a ninguém. Apenas eu, minhas panelas e um silêncio confortável. As notícias chegavam sem parar. Vendas em alta, elogios da crítica, leitores emocionados, escrevendo mensagens sobre como minhas histórias os lembraram de suas próprias famílias. Minha avó finalmente havia encontrado um espaço. E, mais do que isso, estava sendo ouvida do outro lado. Minha família se debatia em narrativas confusas, tentando culpar-me ou se colocar como parte de um sucesso que nunca construíram. Eu lia comentários vagos, entrevistas evasivas, mas tudo soava distante. Já não me importava. Pela primeira vez, suas versões não tinham poder sobre mim. Enquanto anotava novas ideias em meu caderno de receitas, compreendi que meu trabalho não era apenas sobre pratos bem feitos. Cada receita era um pedaço de história viva, menos de resiliência, amor e memória. Era uma forma de preservar não apenas técnicas, mas sentimentos. Minha avó tinha razão. Cozinhar é amar. Peguei 3 exemplares do meu livro e, com calma, escrevi dedicatórias. Um para minha mãe, outro para meu pai, outro para Lindsay. Não eram oferendas de paz, tampouco pedidos de reconciliação. Eram palavras de encerramento. Um ponto final na história que tantas vezes me sufocou. Na dedicatória de cada um, escrevi o mesmo pensamento. Que um dia vocês entendam que a verdade não se apaga ao folhear as últimas páginas. Encontrei a inscrição que havia pedido à editora que fosse mantida, as palavras da minha avó, para Kristen, que verdadeiramente entende estas receitas. As lágrimas vieram, mas não de dor, eram de gratidão. Percebi que talvez eu nunca tivesse a aprovação da minha família, mas havia conquistado algo muito maior: a posse de mim mesma, de minha voz e de um legado que ninguém poderia roubar. Ali, entre tachos e cadernos, compreendi. Não era invisível. Nunca tinha sido. Só precisava finalmente acreditar nisso.